Olá pessoal, eu sou Ana Paula Tongo, da Habitável Tecnologia e do Fórmula de Planejamento. Hoje eu quero conversar com vocês sobre conhecimento. É isso aí, a importância de estudar. Gente, às vezes a gente pode até minimizar ou desprezar mesmo, a importância de estudar. Então, hoje, no mercado competitivo que a gente atua, estudar é uma das coisas fundamentais que a gente pode fazer hoje em dia. E validar o nosso estudo também é muito importante. Quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos de idade, eu decidi que eu queria fazer a prova da Escola Técnica Federal. Eu queria fazer o curso de metalurgia. E foi muito interessante essa experiência para mim, porque todo o meu segundo grau foi em escola pública, porque na época nossos pais tinham uma escassez de recursos financeiros e a prioridade era construir uma casa num lugar melhor para a gente. Então a pré-condição era que eu e meus irmãos ajudássemos estudando, sendo bons alunos em escolas públicas. Então eu era uma boa aluna, eu era uma boa aluna. E quando eu fiz a prova da Escola Técnica Federal, eu fiquei reprovada. E claro que eu tinha me preparado durante um ano para essa prova, porém eu descobri que o conhecimento que eu tinha, principalmente português, não era suficiente para eu fazer uma prova e ter um ensino, numa estrutura de uma escola um pouco melhor, né? E esse particularmente era um dos meus sonhos na época. Eu precisei estudar um ano praticamente para eu ganhar o tempo perdido daquele conteúdo que eu ainda não tinha absorvido no quesito de português, né? Então foi um ano de estudos intensos e na minha segunda vez eu consegui passar no curso de metalurgia na Escola Técnica Federal aqui da minha cidade. E com meu irmão aconteceu algo muito parecido. Meu irmão, o Flávio Tongo, nós somos sócios, né, aqui na Habitável Tecnologia, e ele é muito bom em números, né? Na verdade, ele sempre teve a fama de ser CDF por ser bom em matemática. E ele realmente começou a acreditar que ele era muito inteligente. E meu irmão também tentou a prova da Escola Técnica para o curso de eletrotécnico, que ele tanto queria, e ele ficou reprovado, gente, quando ele fez a prova pela primeira vez. E ele descobriu, inclusive, ele fez pouca pontuação em matemática. E quando ele se deu conta que ele não era tão bom em matemática da forma que ele imaginava e que as pessoas falavam para ele, e ele ficou decepcionado com aquilo. E o que o meu irmão fez na época? Ele retomou os estudos dele de pré-técnico, né, que era o nome que se dava na época, e ele ficou um ano debruçado em livros, estudando muito. Eu vou te dizer que talvez eu e meu irmão na época, a gente precisou estudar umas 5 vezes mais do que uma pessoa comum que teve aquele conhecimento desde a primeira série, precisou estudar para a gente poder dar conta de fazer uma prova e fazer uma boa pontuação. E meu irmão retomou os estudos e ele não só passou na Escola Técnica na segunda tentativa, como também passou em primeiro ou segundo lugar no curso de eletrotécnica. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Da importância da gente validar o nosso conhecimento. E nem sempre o que as pessoas falam de você realmente é real. Às vezes aquele conhecimento que você tem, realmente você se destaca ali no seu meio, mas talvez se colocar você num grupo de pessoas um pouco maior, aquele seu conhecimento não é tão elevado assim. Então, a importância da gente validar o nosso conhecimento para saber se a gente realmente está competitivo no mercado. Então, para isso é fundamental cursos, treinamentos, livros, filmes. Você se provocar para você descobrir um novo, um filme diferente, ao invés de você assistir só filmes comerciais do cinema, procura um cinema que passa filmes com outros temas, com outras opções para você conhecer culturas diferentes, estilos diferentes. O aprendizado de línguas é importante. Então, validar o seu conhecimento é fundamental. Teve uma outra situação que a gente passou logo no início aqui da Habitável Tecnologia, foi quando eu resolvi fazer um curso de web design
e eu decidi que eu queria vender sites. Eu fiz realmente um cursinho de web design. E eu comecei a ligar para as empresas para oferecer os meus serviços. E teve um senhor que me atendeu e que ele realmente, e ele até me disse que ele estava precisando de um website. E quando eu falei para ele que eu oferecia aquele serviço, se ele poderia me dar uma oportunidade, ele virou para mim e falou assim: minha filha, eu tenho um sobrinho que acabou de fazer um curso de web design também, eu vou pedir para ele fazer. E eu insisti com esse senhor, eu pedi para ele para me dar aquela oportunidade de fazer aquele trabalho. Ele virou para mim e falou: sabe o quê? Minha filha, por que você acha que eu vou deixar de dar uma oportunidade para o meu sobrinho para dar para você? Na época, gente, eu fiquei sem resposta. Eu não tinha maturidade suficiente para contra-argumentar aquele senhor. E foi isso que aconteceu. Mas aquilo me serviu para perceber que era importante eu aprender coisas difíceis, para eu me manter competitiva no mercado. E foi a partir desse senhor que eu e meu irmão tomamos uma decisão de aprendermos coisas difíceis para fazer coisas que o senso comum não faria. Eu acabei aprendendo muito com aquele senhor. E é isso que eu quero passar hoje aqui para você. Se questione, valide o seu conhecimento. É isso que vai fazer a diferença para você agregar valor na sua carreira, na sua organização e na sua vida. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau!